Meu cordial boa noite, meu cordial bom dia ou meu cordial boa tarde. Tutor Carlos Batista na área novamente. Aula de hoje, fluxogramas. Vamos falar dos fluxogramas da área da saúde. Eu estou falando de enfermagem, eu estou falando de farmácia, eu estou falando de fisioterapia, eu estou falando de nutrição e estou falando também de biomedicina. Aliás, eu não vou só falar, eu vou mostrar. Eu e esses acadêmicos maravilhosos que estão me acompanhando e com a promessa, eu não sei se eu vou cumprir ou não, estou sendo modo sincero ligado, de passar todos esses fluxogramas nos próximos 15 ou 20 minutos. Não sei, falo demais, admito, mas vou procurar ser técnico, ou melhor, usando até um linguajar da área cirúrgico. Sem mais delongas, vamos compartilhar a tela em 3. Sou ruim nisso, tá, gente? Estou melhorando essa parte do letramento meu. 3, 2, 1, telinha na tela. Tá aí, ó. Primeiro fluxograma para vocês observarem, fluxograma de biomedicina, fisioterapia e nutrição. E não é à toa que as 3 graduações estão no mesmo fluxograma. Se vocês fizeram aquela pergunta, mesmo que seja no inconsciente, tá, que fluxograma é esse? Calma, o vídeo vai ficar gravado, vai estar no canal e na descrição do canal vai estar os links para vocês fazerem os downloads, porque não vai ser só um fluxograma, a gente vai passar para o outro logo em seguida. Então, calma, porque a gente vai dar esse suporte para vocês. Aliás, é até, de certa forma, um prazer para nós propiciar todas essas informações técnicas. De novo, sem mais delongas, vamos entender esse fluxograma das 3 graduações. Bom, gente, as 3 graduações, elas são compostas de disciplinas com caráter de avaliações presenciais, disciplinas que podem ser avaliadas de maneira online e disciplinas com aulas práticas, ou seja, disciplinas as quais, além do aspecto teórico, todo conteúdo teórico na plataforma, o graduando, a graduanda também é convidado a realizar essas aulas práticas, que, diga-se de passagem, são imprescindíveis. Tem realmente que realizar a aula prática, que nada melhor do que praticar a teoria absorvida. Quais são as características desses 3 tipos de disciplinas? As próprias intitulações denominam, avaliações presenciais é a maioria das disciplinas. Sei que vocês têm até um calendário um pouco mais recheado, por assim dizer, tem mais coisa para estudar, mas a maioria das disciplinas requer avaliações presenciais. Quando ocorrem essas avaliações? Tradicionalmente no final de cada semestre. Tá? Então, se eu estou no primeiro semestre, tradicionalmente, a partir aí de junho, já acontece essas avaliações. Final de maio, início de junho. Se eu estou no segundo semestre, final de novembro, início de dezembro. As avaliações online, basicamente, são das disciplinas Introdução à Educação à Distância, Estudos Disciplinares e eu tenho a disciplina optativa, tá? Que é a avaliação também online. A disciplina optativa, geralmente, ela fica disponível a partir do terceiro ou quarto semestre. Dá uma olhadinha no histórico de vocês, lá na Secretaria Virtual, para saber qual que é o período exato para cursar essa disciplina optativa. E eu tenho as disciplinas práticas. Como o próprio nome diz, eu vou realizar a prática, ou seja, eu vou para laboratórios pré-determinados. Geralmente o polo de apoio ele passa uma agenda dessas aulas e o acadêmico, a acadêmica comparece e, claro, junto da teoria já absorvida, ele complementa com essa parte prática. A prova continua sendo presencial. Então, só uma parte da disciplina e de algumas disciplinas requer essas aulas práticas. Não são todas, repito, a maioria não tem aula prática e a maioria tem tem as provas presenciais. Minoria, prova online. E dessa minoria que tem aulas práticas, vamos fazer um recorte aqui também. Eu vou até voltar nesse tema no próximo fluxograma. Na medida que o acadêmico, que a acadêmica passa pela aula prática, pelo conjunto de aula prática, de aulas práticas, ela precisa apresentar um relatório. Esse relatório ele posta na plataforma no final do semestre, diante de todo o conhecimento que ele absorveu, ok? Então, esses são os 3 tipos de disciplinas. Disciplinas, repito, a maioria com avaliações presenciais, conteúdo na plataforma, gravado, para ver e rever quantas vezes quiser. Disciplinas com avaliação online, conteúdo na plataforma, gravado, pode ver quantas vezes
quiser, e disciplinas que, além de ter esse conteúdo gravado, vão requerer as aulas práticas, que o Polo vai passar a agenda para vocês comparecerem. Essas aulas práticas vão demandar relatórios a serem entregues sempre no final do semestre. Final do semestre ou no meio do semestre. Aí o professor ele vai determinar. Vamos para o meio aqui, ó. Então, eu estava em disciplinas, tem um cálculo de média. Eu não vou me adentrar agora na parte de cálculo de médias, mas eu só vou passar uma questão importante que, independente da média mínima, a composição da média basicamente varia entre a prova representar 90% da média ou as avaliações presenciais representarem 70% da média. Na prática, significa que o maior peso sempre está nas avaliações, tanto as avaliações presenciais como nas avaliações online. Posteriormente, a gente pode gravar vídeos somente de cálculos de média. Ah, vamos lá. Continuando, eu tenho as atividades com cargas horárias. O que é isso? As atividades obrigatórias até o final do curso. A gente está falando das atividades complementares, das atividades de extensão e o estágio. Aquele que sempre aquele sempre que emana dúvidas. Não repara, hoje eu estou filosófico. Tá? Eu já comecei a falar que essa coisa do prominente, epifania, então hoje eu vou emanar de uma maneira até um pouco mais holística essa parte dos estágios. A parte das atividades complementares e atividades de extensão, tem material também que a gente já disponibilizou. Acabei de dar uma porradinha no microfone, eu não resisto, desculpa o microfone, mas basicamente tanto as atividades complementares como as atividades de extensão valem horas e podem ser postadas até o final do curso. Tá? É uma carga horária aí que não está necessariamente atrelada à média. Já os estágios, eles vão requerer um pouco mais de atenção. Primeiro, porque tem carga horárias específicas, assim como as atividades complementares e as atividades de extensão, tem carga horárias específicas e os estágios têm as chamadas travas. O que é isso? Na medida que eu acumular uma quantidade, na medida que, vamos supor, o Carlos, né? O Carlos está fazendo essas 3 graduações ao mesmo tempo. Ok, é loucura? Ok, ele pode topar, mas não vem ao caso. Então, vamos supor que o Carlos está meio doidão, se matriculou nas 3 graduações ao mesmo tempo. Né? Imagina a situação do Carlos, do tutor Carlos. Ele tem que estar ciente que, se ele acumular DPs, ele pode não cursar as cargas horárias de estágios. Há as chamadas travas. Aonde que eu observo essas travas? No manual da graduação, muitas vezes. Lá no manual da graduação, quando eu falo, o próprio manual na Secretaria Virtual, ele passa essa questão das dependências até de uma maneira geral, mas existe na comunidade do curso tem a mensagem do coordenador. Ele grava um vídeo e nesse vídeo ele explica sobre a graduação e vai relatar sobre essas travas. Essas travas, basicamente, se eu tiver DPs em determinados semestres, eu não estou habilitado a cursar a carga horária de estágio. Eu protelo essa carga horária. Eu prorrogo essa carga horária até o próximo semestre. As graduações da área da saúde têm essas travas. E os acadêmicos, a gente pede máxima atenção da metade para o final do curso. Porque muitas vezes você consegue se formar, perdão, você consegue concluir as disciplinas, mas não se formar, porque faltam os estágios. Todos os detalhamentos a gente passa. Vocês estão vendo aqui que tem até. Eu vou tentar aproximar um pouquinho mais. Vocês estão vendo que tem as orientações nos fluxogramas sobre as cargas horárias, os semestres, mas o principal do estágio é entender essas travas. A Unip disponibiliza esses estágios? Sim, na maioria das vezes nos polos, nos próprios campos próprios. Né? Estranha essa frase, mas foi. Então, os próprios campos próprios da Unip, de novo, foi bem estranho, mas foi, podem propiciar esses estágios. Tem determinadas graduações que até possibilitam o graduando estagiar fora, não precisa necessariamente estagiar pela Unip. Tá? E, claro, vai requerer toda uma documentação, uma postagem de portfólios, isso a gente pode até esmiuçar em outras palestras, em outras aulas. Mas, galera, de novo, importante,
tem as travas. Pegou DP, consulta o Polo, consulta a Unip, consulta o manual geral da graduação, consulta a mensagem, assiste o vídeo da mensagem do coordenador para entender se estará habilitado ou não a cursar o estágio em um próximo semestre. Continuando, os TCs, os TCCs. Tem TCC? Tem sim, senhor, tem sim, senhora, que é o projeto e a produção. Quando tem projeto e produção, significa que o TCC ele é dividido em duas partes. Primeiro, geralmente, vem esse projeto. Agora, eu não me recordo exatamente se é produção ou projeto. Eu vou arriscar que primeiro seria a produção e depois o projeto. Depois vocês confiram no próprio histórico da disciplina. Mais importante... Não, está aqui, ó. Primeiro o projeto, depois a produção. Corrigindo aqui, ao vivo já gravado. Então, primeiro o projeto, depois a produção. Mais importante é o seguinte. O TC, a grosso modo, ele está dividido em duas partes. Mas eu, como acadêmico, lembra aquela história do doidão que o Carlos se matriculou em 3 graduações? Ele tem que estar ciente que a temática ela é uma só. Então, em cima dessa temática, eu vou dividir em duas partes. O projeto, que seria o pré-projeto da temática, e a produção, que seria o seu desenvolvimento. Vamos exemplificar. O Carlos escolheu como temática, ele está fazendo na parte da graduação de nutrição, ele escolheu como temática a alimentação de recém-nascidos com características autistas. Não foi totalmente diagnosticados, mas eles têm características de autismo. Ele escolheu essa temática. Então, primeiro, ele apresenta o projeto, né, do que ele vai versar, os conceitos, fazer todo o recorte temporal, o recorte de faixa etária, e no próximo semestre ele vai produzir, ele vai desenvolver essa temática dos recursos nutricionais para os recém-nascidos com características autistas. Então, o terceiro ele tem que ser pensado de uma maneira única. Não adianta eu querer falar sobre a temática A e no próximo semestre mudei. É a temática XYZ. Não é o ideal. O ideal é ter uma temática central dividida em duas partes. Isso fica até fácil no momento que vocês forem desenvolver. Vocês vão se planejar não para um semestre, para 2 semestres. Tem mais coisa? Tem. Eu sempre falo isso em toda aula. Tem mais coisa, tem mais características, mas esse é o básico do básico do básico para situar vocês, que são cursos de 8 semestres que demandam estágio obrigatório. Ah, tem equivalência? Nesse caso, desconheço. Pode até ser que tenha novas regulamentações, mas equivalência de estágio desconheço. A princípio não tem equivalência, a princípio não se pode aproveitar estágio não obrigatório como obrigatório. Tem disciplinas com aulas práticas, tem atividades complementares, atividades de extensão, e tem todo esse repertório para vocês avaliarem. São cursos longos, porque são cursos da área da saúde, demandam uma carga horária até maior do que os outros cursos, mas são cursos que possibilitam um planejamento a médio prazo, uma vez que as provas são sempre semestrais. Vou passar para a parte de enfermagem e farmácia. Tá? Então, de novo, o Carlos estava doidão, vamos recapitular. O Carlos estava doidão, ele estava falando de biomedicina, fisioterapia e nutrição. Ele estava matriculado nesses cursos. Resolveu que era demais para ele, trancou, não cancelou, e aí ele se matriculou nos cursos de enfermagem e farmácia. Continua doidão. Mas essa brincadeira é para exemplificar como o tutor Carlos, matriculado nesses cursos, ele vai versar sobre os mesmos. Aí entra esse aspecto filosófico da aula, né? De novo, essa cosmogonia, por assim dizer, que o tutor Carlos está tentando fazer com esses objetos aqui presentes. Bom, filosofia à parte, vamos falar das disciplinas. As disciplinas têm a mesma estrutura do fluxograma anterior. São divididas em 3. Então, eu tenho as disciplinas com avaliações presenciais, que são a maioria. Eu tenho as disciplinas com avaliações online, introdução à educação à distância, estudos disciplinares e disciplina optativa, e as disciplinas de cunho prático, com aulas práticas. A mesma estrutura do outro fluxo. O Polo passa uma agenda para vocês, com determinadas datas, vocês comparecem,
E no final vocês apresentam relatórios dessas aulas práticas. Tá? Mesma questão aí também do cálculo de médias. A prova, a nota da prova, ela representa de 90% a 70% da média, dependendo da disciplina. 90% quando não tem aula prática, 70% quando tem aula prática. E o relatório de aula prática representa 30% de cada média. Também tenho as atividades complementares, também tenho as atividades de extensão. Cada curso pode ter a sua carga horária própria, são obrigatórias, podem ser postadas até o final da graduação e, pausa dramática, os estágios. Com as mesmas especificidades do fluxograma anterior. Ou seja, eu tenho as travas. Então vamos enumerar aí. No caso do estágio de enfermagem, são 800 horas. 400 horas no sétimo semestre, 400 horas no oitavo. Se eu tiver DP, se o Carlos, matriculado, né, já o futuro enfermeiro, chegou no sétimo semestre e tem DP, corre o risco dele não realizar o estágio. Prossegue com a sua graduação, ele é aprovado nas disciplinas, mas não faz o estágio. Sem o estágio, ele não conclui o curso. Então, ele tem que esperar um semestre que não tenha DPs para realizar esses estágios. Farmácia da mesma forma, tá? Porque farmácia, os estágios eles são fracionados. Eu tenho acho que 5 tipos de estágio. Tem estágio com 50 horas, com 100 horas, com 250 horas. Dependendo do semestre, eu não consigo fazer o estágio daquele próprio semestre, né? Eu tenho que esperar um outro semestre para que esteja matriculado, para que eu tenha a possibilidade. Só que farmácia tem um adendo que eu acho interessante, que é a equivalência. O que é isso? Se eu, Carlos, sou farmacêutico, quando eu falo farmacêutico, eu já trabalho na área, né, eu estou fazendo farmácia. Tenho a intenção de me tornar um farmacêutico. Mas eu já trabalho na área, trabalho numa indústria, numa farmácia. Eu posso equivaler essa minha experiência profissional como horas de estágio. Posso fazer isso. Claro, respeita determinadas normas, determinadas regras que estão presentes na comunidade de vocês, mas eu posso fazer isso, especificamente em farmácia. Enfermagem, desconheço. Tá? Enfermagem teria que fazer o estágio. E por fim, e não menos importante, o trabalho de curso. Trabalho de curso, de novo, ele é dividido em duas partes, projeto e produção, só que farmácia não tem TCC. Tá aí, ó, tá? Não é o Carlos, que está afirmando, é o Carlos que está interpretando. Ele está usando aí todo um aparato sociocognitivo para ler que apenas enfermagem tem trabalho de curso. Farmácia não tem. E enfermagem respeita as mesmas normativas do outro fluxograma. Eu tenho projeto e produção. Então, primeiro eu preparo a temática, no semestre seguinte eu desenvolvo essa temática. Ok? Eu vou fazer um parênteses aqui com relação à parte da banca, que já me perguntaram, pô, mas tem banca, não tem, como é que eu faço? E agora vou ter que apresentar esse trabalho? Calma. Como funciona a banca no EAD? O Carlos, ele apresenta o trabalho, quando eu falo apresenta, é na plataforma, tá? Ele posta o trabalho dele na plataforma, vai ganhar a nota, se ele tiver a nota mínima suficiente, ele vai para a banca. E essa banca é comparecer no polo de apoio e responder de 2 a 3 questões sobre o trabalho que ele postou. Olha só, eu não preciso apresentar o trabalho, eu não preciso dialogar com uma plateia ou com o professor. Eu vou responder as questões do meu próprio desenvolvimento. Tanto que é possível até levar o trabalho para consultar. Eu vou ter 1 hora para responder essas questões, é bem tranquilo, tá? Mas é sobre algo que eu já desenvolvi. Com exceção de farmácia. Galera, para finalizar, eu vou voltar a câmera para mim. Deixa eu só achar o botão que eu estou meio perdido aqui. Pronto, achei. Para finalizar, vamos falar sobre a parte das médias. Galera que ingressou, né, a partir de 2023, média mínima 7. Galera que ingressou até o final, desculpa, meti uma gafe aqui. A galera que ingressou a partir de 2023 ou 27, agora eu não me recordo. Bom, como a gente está gravando, depois eu coloco isso na descrição. Temos médias diferentes. A galera que se matriculou
pelo que eu entendo, tá? Depois eu vou até corrigir isso, qualquer coisa eu coloco no descritivo. A galera que ingressou até o final de 2022, média mínima 6. A partir de 2023, média mínima 7. Tá bom? Então preste atenção nessa parte das médias para vocês não se enganarem, mas eu vou confirmar isso e vou colocar no descritivo do vídeo. Se for o caso, se eu tiver enganado com relação a esses períodos, a gente grava um novo vídeo. Certo? Eu espero ter elucidado o mínimo possível. Os fluxogramas vão estar no descritivos para vocês fazerem o download. E eu agradeço mais uma vez por toda a oportunidade, carinho e paciência que vocês estão tendo comigo. Beijo no coração. Tchau.